Olá! Já reentrar aqui pra gente começar. Oiê, Oiê! saudades? Não é? Feliz ano novo que a gente ainda não se viu. Verdade. Feliz ano novo. Tudo de Feliz ano novo pra melhor para todo todo mundo. mundo. Oi, gente! Não deu para Bem-vindos carregar. aqui. O seu? É, daí ele fica caindo, sabe? Não fica quietinho de pé. Tá com 20%. Você acha que dá para eu tirar esse Carregando? Se tiver negocinho? carregando, dá. Se tiver carregando, dá. Não, carregando tá. Eu fico segurando. Eu vou É. segurando ele para não ficar balançando. E aí, pessoal? Oi, Tá todo mundo aí? gente! Então vai entrando aqui. Já tem bastante live, eu já Oi? tenho bastante live, já tem bastante tempo que a gente não faz uma live, né? Então a gente estava fazendo, o outro ano a gente estava fazendo live direto. É, fizemos algumas lives ano passado também. E vamos tentar, né? A vida volta, vai voltando, e aí vai ficando mais difícil, mas a gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto que nem todo mundo ainda está familiarizado, né? Que é sobre o DMI. Vou até colocar aqui, é que eu não sei fazer esses negócios assim, eu sou meio apatetada, que eu tinha que colocar o nome da live aqui, mas eu não sei como é que faz isso. Mas a gente vai falar hoje sobre o DMI, que é esse método novo de terapia, que muitas pessoas têm dúvida, é, querem saber um pouco mais, então a gente vai trazer isso hoje para vocês. É uma live mesmo para a gente conversar, bater papo. Quem já entrou nas outras lives com a gente, Manu e Jaca vieram também. Oiê, para dar um olá para a galera. A Manu tá sempre descabelada, que são nossos parceiros aqui que nos ajudam a dar o curso. Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem falar qualquer coisa, vai falando aqui com a gente, que a gente vai respondendo vocês. Eu Se vi que apresentarem. eu vi que o Jake entrou. Ah, hi Jake! Deixa eu ver se. Não, não. Se o Jake. Deixa eu ver se o Jake, se eu acho o Jake por aqui. Ele tá no Get Your Baby Movement. Movie. Deixa eu ver se É eu. que a hora que eu desço aqui, eu não consigo mais ver ninguém que eu já vi, né? Ah, consegui. Ah, sei lá. É melhor não mexer para não fazer besteira. Get your big movie, get. Deixa eu ver se eu acho. E a gente também quer que vocês participem, se vocês Não, quiserem. não tá aqui não. Não? Não, acho que ele deve ter entrado, deve ter saído. É, então, se vocês quiserem, já tem pergunta aqui. Vou deixar para responder essa pergunta aqui já já. Deixa eu primeiro a gente apresentar o método para quem não conhece. E aí depois a gente entra nessas outras questões. Então, assim, só para contar um pouquinho dessa história, vou falar primeiro minha com o DMI, e depois falar um pouquinho da história dela. É, o DMI foi, na verdade, nasceu tem muito pouco tempo. Foi em fevereiro, se eu não me engano, do ano passado, né? Então vai fazer um ano. E um pouco depois eu descobri que me mandaram uns vídeos, olha essa técnica nova. Eu falei, meu Deus, eu quero! Mandei uma mensagem para a Joanne, que é uma das fundadoras, junto com o Jake. E, e aí porque eu queria fazer atualização,
dentro do método, e aí a Joanne me convidou para começar a ser instrutora. E aí, conta aí, Rê. Então, aconteceu da mesma forma. A Joanne e o Jake já trabalhavam há bastante tempo da mesma forma que eu e a Maria Clara. E a gente vai indo para frente, um pouco para trás, aí vocês vão entender direitinho. E quando eles resolveram criar o Dynamic Movement Therapy Intensive, eles convidaram a gente, porque eles já seguiam o nosso trabalho, já viam que a gente trabalhava de uma forma diferente do que a técnica Cuevas Medec Exercise. O começo da história vem do CME, né? Eles também, da mesma forma que eu e a Maria Clara, fizeram a formação do CME até o nível 3, e eles requisitaram por muitos anos, ao Ramon Cuevas, que é o criador dessa técnica, que a gente respeita muito. Eles requisitaram muitos anos a possibilidade de serem instrutores da técnica, porque o que eles queriam era ajudar o maior número de crianças no mundo. E isso não foi concedido, e eles tentaram, e eles desistiram. Então, agora vamos criar uma forma diferente de atuar, que já era a forma deles atuarem, diferente do CME, fundamentar a técnica de uma forma completamente diferente, e vamos lançar. E a gente abraçou, porque a gente já fazia isso, né? A gente já fazia o DMI, porque era o que a gente acreditava. A gente sempre acreditou que não existe uma técnica única, que seja a melhor, que seja a que cura tudo, a que ajuda em tudo, e que cada estratégia, cada coisa nova ou que fosse trazida pela ciência, que a gente poderia agregar no nosso trabalho. Né? Então, assim, aí vem já as perguntas que são, acho que, as maiores dúvidas, né? Qual é a diferença do CME para o CMI? Então, assim, como a Rê estava falando, a Joanne e o Jake, assim como eu e a Rê, nós já éramos terapeutas nível 3 há muitos anos no CME, e só que a gente trabalhava de forma diferente. Então, assim, isso já há muito tempo. Tanto é que a maior parte das pessoas que só trabalham com CME, por exemplo, sempre falaram que a gente não trabalhava com CME, porque o CME tem um monte de restrição com relação a uso de andador, uso de órtese, uso de outros recursos junto com a terapia, por exemplo, com recurso de alinhamento biomecânico, como as faixas da Fabry-Fowler, eletroestimulação, teratogs. E a gente sempre trabalhou dessa forma. O uso do Galileu, eu uso o Galileu direto dentro dos meus intensivos, dentro dos meus atendimentos. Eu uso eletroestimulação direto, assim como a Joanne e o Jake, o pessoal do Napa Center também, que usa muito DMI. Então, assim, a maior diferença é a parte do embasamento teórico, porque o embasamento do CME, o CME está embasado dentro da teoria neuromaturacional, e o DMI traz outras teorias mais atualizadas para embasar o método. Então, assim, quando a gente fala do DMI, a gente, além de estar falando de ter essa questão de ser aberto a outras terapias, porque a gente sabe que as crianças não precisam, cada técnica tem a sua especificidade. Então, assim, não é que a criança só vai precisar daquilo ou que ela só vai se beneficiar daquela técnica para o resto da vida. Para começar, que as crianças crescem. Então, assim, é muito legal. O resultado é fantástico. Tem várias alunas nossas aqui que já fizeram treinamento agora durante esses meses que a gente já começou a dar aula. Então, assim, o que as meninas depois até, que se alguém quiser dar o testemunho de vocês e quiserem entrar para falar um pouco, a gente abre para vocês, que eu já vi que tem gente aqui que fez o curso já com a gente. Então, assim, a resposta ela é muito rápida. Mas é aquilo, não é só
o DMI. Às vezes o DMI ele vai trabalhar muito a variabilidade de movimento, ele vai trabalhar muito o sistema vestibular, vai trabalhar muito a questão de equilíbrio, vai trabalhar várias coisas, mas ele, por exemplo, ele não vai trabalhar força muscular específica, por exemplo, como no Terra. Você vai usar ali, ó, quero ganhar uma força de core e você vai lá fazer um treino de core por tanto tempo. Então, assim, são demandas específicas. Os nossos pacientes precisam geralmente de tudo, tanto da variabilidade, dos estímulos vestibulares, quanto do fortalecimento específico ou de um treino locomotor associado. Eles vão precisar de várias outras coisas que o CME é fechado para isso e o DMI não. Essas são algumas das muitas diferenças que a gente traz. Então, assim, toda a parte filosófica do DMI, ela é muito diferente, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Eu acho que a gente não recebeu nenhum tipo de crítica, mas a gente sabe que porque os exercícios são parecidos ou as caixas são parecidas e tudo mais, o nosso olhar é completamente diferente. É muito diferente. Quando você propõe um exercício, porque o seu raciocínio clínico é específico para aquela criança naquele momento, você adequa aquele exercício, você observa a resposta. Se aquela resposta não foi adequada do jeito que você queria, com o alinhamento que você queria, com as reações, que você espera, você tem que modificar aquilo, né? Você tem que proporcionar alguma outra roupa. Não deu certo só com isso. Talvez com eletro eu consiga melhor. Talvez com uma faixa no core, uma Fabrifan ou qualquer roupa ou alguma coisa proprioceptiva, eu consiga oferecer para aquela criança aquilo que eu quero de resposta. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu não uso nada, eu não deixo a criança usar órtese, porque ela precisa utilizar aquela musculatura. Tá certo, não tá de tudo errado. Porém, existem pés e pés. Existem pés que você não tem condições de oferecer uma base de suporte adequada. E aí, eu preciso usar órtese. Como é que eu tiro uma órtese de uma criança com um pé equinovaro? Né? O que ele vai receber de informação cerebral? Ele vai receber aquele apoio que ele está tendo. Então, algumas coisas que diferem bastante e a gente tenta nos cursos fazer com que os alunos, os colegas, tentem desenvolver bastante o raciocínio clínico para chegar na resposta mais adequada possível, né? É aquilo que a gente sempre tem falado para o pessoal que tem feito o curso com a gente. Assim, para começar, a gente usa avaliação específica, tipo assim, a gente usa para fazer o controle do pré e do pós, como o paciente chega, como o paciente sai dos intensivos ou mesmo dos atendimentos, a gente usa as avaliações padronizadas, que essa também é uma outra diferença. Então, assim, exatamente, o que o mundo inteiro diz hoje dentro da neuropediatria que é o melhor de avaliação? Se a gente está tratando um PC nível 3, com 4 anos, não sei o que eu tenho de melhor hoje para poder avaliar aquele paciente? Não é um GMFM? Então, por que eu vou usar alguma outra coisa? Assim, a gente não fica aqui tentando inventar a roda. O que a ciência está trazendo de melhor? O que a gente pode estar usando para poder tá dando o melhor para o nosso paciente? Então, assim, a gente tem protocolo de vigilância de quadril. A gente sempre fala para o pessoal, gente, olha só, pega o raio-x de quadril antes de fazer o intensivo, faz o cálculo do MP, vê enquanto esse quadril está luxado. Se esse quadril já está com
tanto de subluxação e não é um quadril super estável, você não vai começar a fazer um tratamento com essa criança. Então, a gente usa as avaliações que já existem, que são as avaliações nível ouro, para a gente poder também, às vezes, iniciar ou não iniciar, porque às vezes você pega um quadril que já está com 50 de MP, você não vai botar esse paciente em intensivo. A primeira coisa que esse paciente, por exemplo, precisa é fazer uma cirurgia de quadril, provavelmente. Então, vai passar no ortopedista, vai fazer outras coisas. Então, a gente precisa ter todo o raciocínio clínico de todas as outras coisas que a gente tem para a gente poder atender essa criança. Então, assim, usar realmente o que a gente tem. A Rê falou da questão da órtese. Gente, é tudo raciocínio clínico. Por que que no CME e no DMI a gente tenta ao máximo trabalhar com os pacientes de sapato, sem usar órtese? Porque a gente sabe que gastrocóleo é a musculatura que segura o paciente em pé. Então, se a criança está de órtese o tempo inteiro, principalmente com uma órtese fixa, ela não vai conseguir ativar aquela musculatura e aquela musculatura vai estar sempre fraca. Então, a gente precisa trabalhar esse pé dessa criança também sem a órtese. Agora, por exemplo, você está atendendo uma criança que é mielo, como, por exemplo, não sei quem viu a publicação que eu fiz agora ontem, do Theo. É mielo, com um pé que não tem condição. Se eu boto aquele pé sem nenhum tipo de suporte no apoio, ele vai fazer um apoio completamente rodado no pé. E aí, que estímulo que eu estou dando? É o tipo de pé que dá para trabalhar sem órtese? Não, não dá. Então, é raciocínio clínico. O que, que a gente sabe da biomecânica? O que que, por exemplo, mãe Billy, vou falar assim para quem já fez curso com a Billy, mãe Billy, vem dizer para a gente de várias coisas de biomecânica de pé, de várias coisas que a gente pode estar usando, que a gente pode estar introduzindo. Então, o DMI ele é muito aberto a todas as outras coisas. A todo conhecimento novo que chega, a gente está colocando isso dentro e está pensando quem é o meu paciente. Existe exercício X. Será que exercício X é aplicável a esse paciente assim, assim, assado? Não é que vocês vão ter, fez o nível A lá, vocês têm 35 exercícios. A partir de hoje, vocês só vão usar esses 35 exercícios até vocês virem para o nível B. Gente, claro que não, pelo amor de Deus. Assim, será que o paciente que você tem na mão hoje, ele se ajusta para aqueles exercícios? Qual é o seu objetivo com aquela criança? O que que você consegue usar? Dá para adaptar alguma coisa? Dá para criar outras coisas em cima daquilo ali que você tá aprendendo? Então, tudo é raciocínio clínico. Não é chegar, fazer o DMI e agora passa uma borracha em todo o resto do conhecimento que você tem. Não é isso. Não, e tem outra coisa, a gente fala muito nos cursos que a gente não quer criar efetores de exercícios. A gente de jeito nenhum quer que os alunos aprendam a fazer o exercício em si. Eles precisam entender o que eu quero com aquele exercício, como eu faço, como eu adapto, o que eu quero ganhar com aquilo. E voltando um pouquinho para a avaliação, que eu acho que vale muito a pena a gente falar, a avaliação padronizada nos faz crescer como um grupo. Imagina um grupo, o DMI já tem, acho que 300 ou 400 alunos, né? No mundo. Imagina todo mundo fazendo pesquisa em cima disso, né? Se a gente não tiver essa avaliação padronizada, não vai dar em nada. Não dá em nada. Não tem como ter plausibilidade naquilo. Então, a gente já começou um estudo, 2 estudos, na verdade, eu e a Maria Clara, e se Deus quiser, esse artigo sai esse ano, né? Esses artigos... Carol está escrevendo. A gente dá para Carol, que é o oráculo dos artigos. Carol escreve, a gente executa. Que assim, outro, né? outro coisa muito diferente, né, Rê? Porque assim, a gente quer ter estudo e comprovar cientificamente que isso funciona. E então, dá para assim, fazer tanta coisa, né? Dá para fazer com
eletromiógrafo, dá para fazer estudos cada vez mais avançados. E aí a gente pergunta assim, as pessoas me perguntam, puxa, eu preciso de um artigo do CME porque eu estou fazendo um negócio para uma liminar, isso, aquilo, tal. Não tem. Não tem. Daí o próprio terapeuta fica... eu sei que na prática funciona, mas e aí? E aí o médico pedindo isso sem uma comprovação científica, né? Então, o que a gente quer é crescer nisso e tentar fazer com que o mundo nos ajude a pesquisar em cima disso para mais crianças poderem utilizar, né? Tipo, já teve pergunta aqui com relação à questão dos planos. Se o plano já está aceitando e tudo, ainda não. O que aconteceu trazendo, como a Rê trouxe essa questão por exemplo, que não tem estudo dentro do CME? Como é que o CME começou a passar nas liminares? Porque em algum momento, algum juiz foi lá e passou uma liminar com um pedido, porque os médicos começaram a fazer solicitação e eles acabaram dando o aval, e aí você cria jurisprudência. Então, assim, a gente ainda não tem pedido de liminar para a DMI no Brasil. A gente, bom, pelo menos eu ainda não fiz nenhum relatório nesse sentido, o Rê também não. Não sei se alguma das meninas que já fizeram curso já fizeram alguma solicitação nesse sentido. Mas isso, a partir do momento que isso começar a ser solicitado, em algum momento vai passar. E a gente tem, não só, a gente não quer entrar só porque as pessoas, os médicos estão pedindo e tudo. A gente quer realmente trazer essa questão da comprovação científica, porque a gente acha que isso é importante. Então, ter também dentro da comunidade científica a comprovação de que, olha, esse método é bom para isso, para isso, para isso. E para isso a gente vai precisar dessa metodologia de trabalho, que ela seja, que a gente use os métodos de avaliação padronizados, que a gente possa fazer os estudos, e a gente estimula a galera que está entrando no DMI, nosso time maravilhoso, a quem quiser. Tem algumas pessoas que já fizeram o curso, são professoras de universidade, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, e a gente falou, gente, se vocês quiserem fazer uma tese, a gente ajuda o pessoal. O Jake e a Joanne são super abertos para isso. Eles querem, sim, que a gente possa fazer estudos, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, para que a gente consiga realmente fortalecer isso, né? E aí, a Emanuele perguntou se a gente pode usar o celular como estímulo para terapia. Assim, é aquilo que a gente estava falando. Isso vai depender de quem é a sua criança, o que você está querendo naquele momento. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente fala nos cursos. Qual é o seu objetivo com o seu paciente nesse momento? Eu estou querendo automatizar a marcha do meu paciente. Meu paciente já começou a andar, mas ele anda mais ou menos, ainda cai muito, ainda precisa prestar muita atenção no corpo. A partir do momento que você dá um estímulo distrator para a sua criança, o que acontece com ela? Ela para de prestar atenção no corpo dela, no que ela está fazendo, para prestar atenção no estímulo distrator. Então, o celular, o brinquedo, ou o que quer que seja que você vai dar para ela, para tirar o foco de atenção, isso vai ajudar a tornar aquele movimento mais automático. Agora, ela está numa fase que ela está aprendendo a fazer o movimento. Por exemplo, estou começando a passar de sentado para de pé. Eu ainda estou começando a aprender. O ideal é que ela não tenha um estímulo distrator para que ela possa prestar atenção no que ela está fazendo. Mas a gente trabalha com criança. Então, a gente sabe que, às vezes, não funciona. Se você tirar o celular, se você não colocar nenhum tipo de brinquedo, se você não der nenhum outro estímulo para a criança, ela vai arrumar um banzé. E, sinceramente, eu não vejo sentido nenhum em trabalhar com a criança fazendo um banzé, porque estressa a criança, estressa a família, estressa o terapeuta. Sim, eu não vejo a menor necessidade disso. A Rê é ótima com essas coisas. Fala aí, Rê. Não, eu de verdade não me incomodo.
não me incomodo quando tem banzé. Porque às vezes eles fazem o banzé por birra, né? Não, Então, claro. Mas assim, às mas vezes. não, essa questão do brinquedo, você vê que é uma outra grande diferença do que diz o CME. Então, o CME não usa brinquedo porque ele quer automatizar, e é o que a Clara falou. A hora que você dá um brinquedo, a hora que você usa a função com brinquedo, com celular, você automatiza ainda mais. Ele não está preocupado com o corpo. Ele está preocupado em pegar o brinquedo. É a mesma coisa que você falar, dá um passo, outro passo, outro passo. Se você falar, vai dar um beijo na mamãe, é completamente diferente. Ele vai porque ele quer dar o beijo na mamãe, ele tem a motivação. Não tem nem o que falar, Clara, porque com criança não tem como não usar brinquedo, distrator, etc., música. Então, Menos que a gente tenha uma criança assim que super concentrada, não sei o que lá, que você fala, fulano, faz isso, faz aquilo, barará. Mas assim, são raríssimas as crianças que a gente não vai dar um objetivo para aquilo ali, né? E assim, então a gente sempre, na maior parte das vezes, eu sou a que geralmente trabalha com comida, né? Eu compro minhas crianças tudinho com comida, com chocolate. Acaba a sessão, tem comida para tudo quanto é lado. A Ana está perguntando se a gente fechou um protocolo com relação ao estudo, né? A gente, na verdade, fez 2 estudos, está fazendo 2 estudos de caso. Então, são 2 estudos de caso que foram feitos com tempo diferente de intervenção e com patologias diferentes. Depois, a gente começou a conversar com o Jake e com a Joanne, e assim, a gente está pensando em montar mesmo um protocolo, porque assim, como tem poucos números, né, de pacientes ainda fazendo isso, se a gente fechar um protocolo de estudo de caso, depois tem que juntar todos esses estudos de caso, se eles forem feitos na mesma formatação, para criar um estudo maior. Ainda não tem esse modelo, mas se você estiver pensando em escrever alguma coisa, só entre em contato com a gente, porque assim, a gente vê como é que faz e pode dar segmento nisso, tá, Ana? eu não sei se a Deixa eu ver aqui. Sandra está aqui. Vê se você consegue achar. A Sandra é mãe do Lucas. Eu queria que ela falasse um pouquinho. É que eu não consigo mais ver Sandra, quem está você tá entrando. aí? Se você estiver aí, pede para falar com a gente. Não estou achando. Enquanto Sandra, se você estiver aí, me dá um oi, que aí eu tento, boto você aqui para falar. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a Heloísa. A Heloísa estava falando aqui, ó. Às vezes precisa de um estímulo forte para que a criança saia de um ponto a outro. Ou saia do chão para a postura de pé e ajuda muito. É exatamente isso que a gente está falando. Você acha o ponto de interesse da criança e você vai trabalhar com ela nesse sentido. As minhas crianças são tudo comelona, então, assim, o de hoje chegou, acho que já tinha feito fono antes da minha sessão, chegou sem fome. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, me manda essa criança com fome, senão eu fico sem ter o que barganhar. Então, assim, achar estímulo mesmo. Como é que você vai comprar a criança para que ela saia de um ponto, vá para o outro, para que ela saia do chão, para que ela levante, para que ela passe pelo aquele estímulo que, assim, é difícil, gente. Não é fácil para as crianças. Geralmente as crianças ficam mortas durante os intensivos. Sandra V70176, vou chamar ela. Então, assim, as mães dos pacientes sabem que as pessoas acham assim, não, vai ser tranquilo, tá acostumado, faz 3 horas de terapia todo dia. Cara, daqui a pouco vem, gente, mas estava só o pó da rabiola ontem. E cocô também, né? O que fazem cocô direitinho é uma beleza. Também, porque ajuda a melhorar. Ai, calma aí, me fala aí, Sandra, o quê? Ai, eu não sei como ela tá. V, alguma coisa? Sandra V176. Sandra V176. Depois, quem quiser entrar para bater papo, fique à vontade.
Achei. Te convidando. Gente, quem quiser entrar, manda um oi aí pra gente. Oi! Oi, Sandra! Boa noite, tudo bem? Boa noite! Boa noite! Oi, Nani, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, aproveitando que você tá linda, maravilhosa, maquiada. Obrigada! Fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua experiência como mãe do Lucas, que tem T21, só para deixar para o pessoal um pouquinho da sua experiência, o que você gostaria de deixar para os alunos aí de... Eu vi nascer um pouquinho o DMI, né? Eu me sinto... Desculpa se eu falo algum erro em português. Me sinto muito honrada de ter visto a terapia nascer, né? O DMI. E para mim, para o Lucas, né, que tem 21, fazer DMI é um prazer enorme. O Lucas fez o primeiro intensivo em julho do ano passado. Ele não conseguia sentar, né? Eu não tenho os termos que vocês têm, assim, bonitos, Não, né? Ele não conseguia sentar. E a gente conseguiu, né? Acho que foi no segundo dia do intensivo, ele conseguiu sentar. E foi, nossa, a gente chorou, né? No dia que ele sentou. Então, assim, foi uma diferença incrível, né? Que nem vocês citaram. O intestino do Lucas, por exemplo, sempre foi, funcionou com, como que chama? Aquelas bisnaguinhas. E com o intensivo, né, quando ele começou com DMI, eu falava assim para a Nani, nossa, essa semana é a semana que ele faz cocô sozinho. Então, assim, o intestino funcionava claramente sozinho quando ele faz o intensivo. Então, assim, eu me sinto, vejo muita diferença. Essa semana ele também está fazendo o intensivo. E ontem, pela primeira vez, ele se equilibrou sozinho e eu chorava. Eu fiquei até arrepiada aqui agora. Então, assim, vale muito, muito, muito a pena. Vocês são feras, assim, eu, né, conheço, né, muito mais a Nani. Sempre falo que ela tem mãos de fada, porque eu chego em casa para tentar fazer, não sai nada do que ela faz lá, né? Mas o mais engraçado dessa semana foi que o Lucas foi meu marido sozinho, quer né? participar. Boa noite. Oi. Tudo bem? Essa semana o mais engraçado, assim, o mais lindo foi que ele fez sozinho. Hoje, por exemplo, tem um banquinho ali no meio do tapete. Ele foi até o banquinho, colocou a mãozinha, ficou em pé, levantou os dois bracinhos e começou a gritar para a gente fazer festa para ele que estava em pé. Então, assim, o que ele vem se desenvolvendo é absurdo. Assim, a gente se emociona mesmo. Quem tem que está aí sabe as conquistas como são prazerosas para a gente, como a gente vibra mesmo a cada conquista. E assim, a gente tem muito a agradecer ao método, muito mesmo. A gente tem visto quanto tem feito diferença na vida dele e na nossa, óbvio. Obrigado, gente. Obrigada a vocês, gente. Uma muito, muito, muito grande, aprendo muito, por mais que eu não tenha muita noção assim, fisioterapia, sou uma mãe, né? Mas aprendo todos ela os dias. tem raciocínio clínico. Na verdade, todos os os pais de pacientes têm raciocínio clínico. Ela fala assim para mim: ele não conseguiu isso porque ele não transferiu muito peso para esse lado, não é? Eu falo, olha com o que eu estou aprendendo, né? Então é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade, né, do primeiro intensivo, né, para o estudo, né? E esse intensivo foi um divisor, não sei se fala de divisor de águas na vida do Lucas.
assim, o método intensivos, as técnicas, todos os estímulos. Por exemplo, o Lucas, quando começamos na esteira, se eu estiver falando muito, vocês me podem cortar. Quando começamos na esteira, o Lucas não sabia que era para segurar a barra. E aí foi usado, eu não lembro o nome, né? A luvinha, né? Da... Neoprene. Uhum. E aí, nossa, aí a Tianani colocou, ele segurou, e aí ele entendeu que para que era, porque até então ele não deixava a gente segurar a mão e colocar. E com a ajuda da luva, a gente tem os vídeos, né, sobre isso, então foi maravilhoso. Todas essas ajudas que vocês falaram realmente funcionam. E é necessário, né? Realmente. Uma coisa diferente, né? Que assim, que o DME tem, o DMI tem, o CME também, né? É a questão do programa para casa. Então, assim, a gente tem muito isso de estar ensinando a família a fazer as coisas para casa. Então, hoje a gente fala muito de prática centrada na família, de participação. Só que isso já vem lá de trás há muito tempo com essa metodologia, assim, de estar conseguindo trazer isso para a família. Quem é que está a maior parte do dia com as crianças? São vocês. Então, assim, se vocês conseguem ajudar a gente nesse processo, isso vai muito mais rápido, né? E aí eles se sentem confiantes. Como a gente dá muito pouco suporte, que é diferente, assim, a gente sabe, na maioria das outras técnicas que a gente tem para trabalhar com neuropediatria, a gente acaba dando muito suporte para as crianças. Então, sim, muitos ficam com mais medo de aí na hora que você tira a mão, na hora que você começa a baixar a mão para poder dar menos suporte para ele ficar menos sozinho, quem não está acostumado com essa metodologia desde muito pequenininho se assusta. A galera do DMI já é tipo, é isso, olha para mim, tô sem mão. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Quando eu recebo uma criança mais velha que não está acostumada com isso, demora um tempo para ele se habituar e a receber o próprio peso corporal. Eles demoram um pouquinho mesmo. Agora, quando começa desde pequenininho, aí faz DMI sorrindo. Entendeu? Igual o Lucas. Igual o Lucas. O Lucas ama fazer, e ele estimula a fala também, né? Ele está fazendo ali os exercícios nas caixas e ele começa a falar, cantar. É muito nítido, né? Você vê muito, muito bem como ele está sendo trabalhado o cérebro dele, né? Todos os estímulos muito, muito bem feitos. Então, parabéns a vocês. Continuem essa pesquisa, ajudando muitas pessoas. E se tiver aqui alguma família, né? Vale muito, muito, muito a pena. Também me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada. Um beijo para que agradeço. Tá em casa. Tá bom. Beijo. Beijo. Tinha 3 pessoas aqui que tinham colocado para entrar, não sei, eu chamei aqui, o povo sumiu. Não sei se o pessoal queria realmente falar. Quem mais quer entrar aqui para falar? Que vocês podem entrar assim para tirar dúvida, ou se alguém quiser falar um pouco da sua experiência, ou como família, ou como terapeuta, dúvida, pode chamar aqui. Ó. Alguém chamou aqui, a Alexandra. Chamar a Alexandra aqui para falar. Heloísa, tu fugiu, né? Ah lá, o povo tá recusando. Eu chamo, falo, vem conversar. Aí o povo foge. Vem bater papo, gente. É uma conversa informal. Alguém estava falando aqui, enquanto a gente estava conversando com a Sandra, deixa eu voltar aqui numa questão. O pessoal estava perguntando aqui com relação à formação, se tem algum pré-requisito para fazer o curso. Então, como é que funciona a formação hoje? O DMI, ele tem mais cursos, eles são cursos menores, que você vai fazendo... você tem
o A, B e o C, que são os básicos. Depois você tem mais 2, que são os intermediários e o último, que é para quem quer ser instrutor. Isso, falando com os terapeutas, por exemplo, isso é outro diferencial, porque assim, qualquer terapeuta que começar hoje, por exemplo, a fazer o nível A, e quiser finalizar toda a formação e se achar apto a ser um instrutor e fazer o curso, tendo a aprovação do pessoal, dos instrutores no curso, pode ser daqui a alguns anos um instrutor do DMI. Não tem uma burocracia, uma coisa, e nem a intenção do Jake e da Joanne também não é restringir a quantidade dos instrutores, nem a informação. Eles querem divulgar isso para a maior quantidade de pessoas, para que a gente possa ter mais terapeutas ajudando essas crianças. A Alicia está aqui, que é mãe de uma paciente micropicotico, meu amor. Que assim, a Vavá veio para fazer intensivo, pegando esse gancho de que assim, que tem poucos terapeutas hoje que trabalham com a técnica. Elas vinham de muito longe para ficar na clínica, para fazer os intensivos e tudo, e não tem. Às vezes, quando a gente sai dos grandes eixos, você não tem terapeutas para dar continuidade. Então, as crianças vêm para mim, vêm para a Rê, vão para as meninas para fazer os intensivos, e depois nas cidades não tem pessoas para dar continuidade no método. Então, assim, a nossa intenção e a intenção dos fundadores do DMI é que a gente tenha muito terapeuta trabalhando com a técnica e trabalhando bem para que a gente possa absorver essas crianças. O resultado é fantástico, gente. Sim, quando vocês começam a atender com isso, o feedback que a gente tem tido das nossas turmas é que, assim, gente, olha, foi uma virada de chave no meu pensamento, foi uma mudança de mão, foi uma mudança de olhar sobre o meu paciente. Então, assim, é muito legal. E tem pouca gente que trabalha com isso. Então, assim, é um convite até para vocês, venham fazer a formação, sabe? Façam a formação, levem isso para as crianças de vocês, porque é muito fantástico. Não tem, Flávio, por exemplo, o nível A são 2 dias, A, B e C são 2 dias, tá? Sempre de formação, do básico aqui. E aí, vocês, quem não fez nenhum curso do CME, começa pelo nível A do DMI. Por exemplo, eu fiz o 1 do CME, você pode começar no B do DMI. Se eu já fiz o 2 do CME, você pode começar pelo C do DMI. Então, assim, quem nunca fez nada, começa pelo começo. E quem já fez algum CME pode começar num nível acima do DMI. Aí só precisa fazer um curso, tem meio-dia. Um dia a mais, né? Meio-dia, na verdade, são 4 horas, se eu não me engano, de aula a mais, com a parte teórica. Porque, como a gente falou lá no começo, a teoria é diferente. Então, o embasamento teórico todo é diferente. Então, a gente precisa, que são as turmas que a gente chama de conversão. Quando o pessoal vem do CME, a gente precisa passar essa base teórica para que vocês consigam entender o que a gente vai estar falando mais para frente. E aí, depois entra na parte dos exercícios, tá? Tá aqui, ó, o povo falando que o DMI é transformador, que precisa vir urgente. Nível B, ó, vai ter... O próximo nível A é agora, final de semana, online, tá? O único online do ano vai ser agora, esse próximo final de semana. A gente manteve o online, porque o pessoal pediu. Então, assim, às vezes o pessoal, para quem mora muito longe, para quem não tem possibilidade de deixar filho e tudo, a gente deixou um nível A, o curso online. Mas os outros todos vão ser presenciais. Então, esse ano a gente tem nível A e nível B, tem Rio, São Paulo, Florianópolis e Fortaleza. E a gente vai dar aula março em Lisboa. Mas o único online vai ser agora, tá? Então, quem não se inscreveu ainda,
Corre lá no site do DMI Therapy para se inscrever. Vamos ver nosso amigo. Oi, amigo, eu não te conheço. Boa noite. Conhece. Tudo bom? E... Vim invadir aí. Dá oi pra Tia Nani. Tô com saudade da Tia Nani. Eita! Dos nossos perrengues. Que nada. Não, só entrei pra, enfim, falar que funciona. Eu nem sei se o Antônio fez. Eu acho que o Antônio foi um dos primeiros, acho. Não sei, nesse processo todo, mas tudo que vocês falaram aí, tudo que a Tia Nani faz, funciona. E funciona lindamente. Obrigadão. E o Antônio, só para dar uma geral, o Antônio, meu filho vai fazer 4 anos agora em junho. Meu irmão Deus! Gêmeo 4 anos em junho. Não tem mais neném aqui em casa. Tem mais ninguém. E Antônio com síndrome de Down, prematuro. Ixi, que mais que tinha? Tinha tanta coisa. E aí, primeira consulta com a Tia Nani, o Antônio parecia uma geleca, todo molinho, pescoço. Foi meio doida a história. Enfim, a gente voltou da praia segunda-feira. Toda ida à praia eu tenho que ir atrás do Antônio, porque ele sai correndo sem olhar para trás, tipo, para tirar o atraso. Continua tocando bateria? Destruindo, ganhou uma bateria aqui no final ele é do do ano. rock. A gente é metaleiro, meu. Antônio é metaleiro, Metaleiro, Antônio é metaleiro. E, enfim, foi um processo muito bonito, assim, tudo, né? A história do Antônio. E esse lance de andar, a primeira vez que ficou em pé, a primeira vez que andou, todas essas doideiras aí, assim, eram idas e o Antônio ir para ainda a Tia Nani e pegou... voltar. Não, diga. Não, eu ia falar que você ainda pegou a época da pandemia braba, né? Que a gente fazia terapia Total, online. Esse fazia pai... em casa, meu. Excelente Lembra? fisioterapeuta. Eu fico dando dica agora. Cara, Olha. a turma vinha me pedir ingresso para show, agora eles pedem dica para. Vem pro seu show, vem pro seu Tipo, show. ó, faz assim, ó, ensina o moleque a cair, meu, não sei o quê, mexe ali, mexe aqui e tal, não sei o quê. Que Fica ali. legal! Até hoje eu dou uns trancos no Antônio, às vezes. Organizo ele, assim, fica. Antônio, você tá todo desregulado, velho. Fica direito e tal. Não sei o quê. Daí ele volta. Assim, Ele dá, mas esse dia eu tava falando com um amigo meu, eu falei, Zelão, você tem que ensinar o moleque a cair, velho. Ensina ele a cair, que ele perde o medo, meu. Falei, forra o chão aí, enche de almofada e dá uns empurrão nele que ele cai, velho. Não tem como. Ninguém começa a andar se não cair. Não tem como. Não precisa bater a cabeça, né? Não é cair de machucar. Mas dá 2, 3 passos, tem que cair, tem que pôr a mão no chão, tem que se proteger, não tem saída. E o Antônio, depois que aprendeu isso aí, na praia é surreal, meu. Ele leva uns rolos, assim, é muito engraçado, porque ele para, se organiza, levanta. Tudo que a gente fazia era muito engraçado. Você vê ele, eu lembro dele aí, no consultório, e ver ele solto, assim, né, voando, assim, você fala isso, moleque, meu. Tava ligado em tudo, assim, mano. Não passou nada por ele. A gente que eu achava, né, falando, meu, é muita informação pro moleque. Desse que tamanho. Nada. Tira de letra. letra. Ele, meu, destruindo, assim, meu. Quanto menor, é mais legal. É isso que a gente tava falando, assim, quando a gente pega eles bem pequenininhos, aí eles já se acostumam, né? Sim. É tipo, tô acostumado, comecei a trabalhar normal, pequenininho, né? E aí não reclama. Às vezes, quando a gente pega as crianças mais velhas, que não estão acostumadas a trabalhar desde cedo, é pior, assim, para adaptar e tudo. Mas os pequenos já chegam, tipo, vamos lá. Ele adorava. E assim, eu não lembro de ter muito tempo ruim com ele, assim, né, Nani? Acho que então, é uma geração que tem começado. Muito louco, né? É uma geração que tem começado de 30 dias agora. Sim. O pessoal vem com 30 dias. O Antônio liberou da Renata lá, a gente já foi, meu. Ó, leva. Pode ir, meu. Então, a evolução, assim, nossa, eu lembro que era inacreditável, assim, é isso, né? Cada conquista era
Nossa, celebrar da... Porque era isso, né? Eu lembro do dia que a gente chegou aí, eu fico vendo os vídeos aqui de vez em quando, eu falo, meu Deus, Não, que ele era esse realmente era moleque? muito pequenininho, Não era? muito hipotônico. Era surreal, meu. É. E, enfim, era só para dar deixar esse registro e agradecer, né? Aqui a gente, Tia Nani Forever. E seguimos na luta. Ó, e o Antônio Espero, hein, para destruindo. reavaliação. Pois é, tô devendo, né? Vamos fazer. O Deu Antônio alta, vive mas não é correndo, para sumir, viu? tem que correr atrás dele agora. Ele vive correndo, tem que ficar atrás dele agora. Então vai. Mas tá divertido, meu. Ele tá é uma evolução assim inacreditável. Assim. Que foi, né, É cara? ótimo. Muito bom saber. Foi uma evolução fantástica. Seguimos. Beleza? Obrigada. Um beijo grande para todos. Valeu. Tchau, tchau. Aqui, estão perguntando... Temos 4 minutos. É isso? Deixa eu... não. Então, fizeram algumas perguntas aqui. Uma é... Que crianças que se beneficiam do DMI. Então, assim, qualquer criança que com qualquer tipo de atraso de desenvolvimento, síndrome de Down, paralisia cerebral, doença metabólica, ou atraso só mesmo, assim, como tem muita coisa para bebê, dá para tratar para bebezinho pequeno, tem, assim, uma infinidade de coisas que dá para fazer. Então, às vezes é só um atraso, essas crianças da pandemia que estão vindo para a gente agora, que tem um monte de criança atrasada, a gente pode usar. A gente só não trabalha dentro de intensivo com crianças que têm doença degenerativa. Você pode usar alguns exercícios, é claro, você só não vai usar dentro você só não vai colocar uma criança dessa no intensivo, uma distrofia, alguma coisa. Com relação à faixa etária, não existe uma faixa etária. O que existe é uma limitação do próprio terapeuta com o peso da criança. Então, assim, o quanto que eu, com 30 anos, que não sou eu, tá? Se eu tenho 30 anos, faço crossfit, sou forte pra caramba, não sei o que lá, eu vou conseguir aguentar X peso. Você tem uma pessoa mais velha, mais sedentária, vai aguentar menos peso. Então, assim, isso depende, terapeuta dependente, não é criança dependente. Mas e também com relação... Deixa eu fazer um porém, porque eu, por exemplo, vou fazer 58 anos, né? Mas você não é sedentária. Não sou, mas mesmo assim, o que acontece é que, assim, quando você avalia, uma criança, um PC, por exemplo, um GMFCS 2, 1, você não precisa carregar peso, você não precisa necessariamente fazer exercícios suspensos. Você pode utilizar vários outros exercícios em que você não precisa carregar aquela criança de 15 anos, né? Então, é assim, a princípio, tem a ver com o quanto esse terapeuta consegue carregar, principalmente para os bebês, porque os bebês, sim, recebem bastante exercícios suspensos, né? Mas, se você tiver uma criança com GMFCS 1, 2 e até 3, né? Se você, dependendo de como for, pode criar novos exercícios e entrar dentro da sua limitação, mas existem condições. Eu atendo crianças de 10 anos, de 15 anos. Eu não faço exercício suspenso, não tenho condições de carregar 30 quilos, 40 quilos, não dá. Mas existem exercícios que você pode utilizar. Estão perguntando também com relação a quantas horas e quantas vezes por semana o intensivo. O intensivo, no mínimo 2 semanas, tá? 2 atendimentos por dia. E aí, a gente faz geralmente no máximo 1 mês de intensivo, de 2 a 4 semanas. A gente não tem uma coisa muito fechada, tem mais para o mínimo, que são as 2 semanas.
Mas aí vai depender muito de quem é o paciente, se essa criança aguenta, se essa criança não aguenta. Às vezes você, mesmo, por exemplo, eu tenho a formação do Tera. A gente faz 4 semanas de Tera, às vezes, com algumas crianças. Às vezes eles aguentam as 4 semanas do Tera, mas não aguentam as 2 semanas do DMI. Porque, assim, como eles têm, por exemplo, no Tera a gente tem a roupa, a gente tem gaiola, a gente tem um monte de suporte. Então, eles fazem força específica ali, mas no DMI, eles têm que controlar o corpo deles. A gente vai dar o mínimo suporte para eles possível. Então, eles vão ter que se ajustar com o corpo deles. Eles ficam exaustos. Então, assim, depende. A gente geralmente faz o primeiro de 2 semanas. Se, quero fazer 4, quero fazer 3. Começa primeiro com 2 e aí depois vai vendo se a criança aguenta, se a criança não aguenta, porque, assim, parece fácil, mas não é. Se tem intensivo para pessoas que não são do Brasil. Se você quiser vir para a clínica, a gente atende. Não tem, eu acho que não tem nenhum em espanhol, acho que não tem nenhum país da América Latina que tenha gente com DMI ainda. Porque não tem instrutor que fale espanhol. Então, não tem, acho que não tem nenhum terapeuta DMI em nenhum outro país de língua espanhola. Eu acho que o mais próximo realmente seria vir para o Brasil, pelo menos por enquanto. Gabi, você é sedentária, né? Cara de pau. Vai, tu vai fazer o nível C e é tu que vai pegar meus pacientes, hein? Se liga. Eu estou precisando de terapeuta parceiro DMI, hein? Quem quiser fazer o nível A, nível B, nível C, e quiser ficar na minha clínica para poder me ajudar, ter uma Gabi também. Eu estou precisando. Assim, gente, é sério, a gente recebe uma demanda muito grande que às vezes a gente não consegue dar conta de suprir. Porque as pessoas querem vir, às vezes tem muita gente de longe, sabe, dos outros estados. Então, assim, vem fazer a formação, porque assim, é muito legal. Vocês vão começar a trabalhar com isso, vocês vão apaixonar. Ainda mais dentro dessa dinâmica diferenciada, que você vai poder usar tudo que você já tem e mais alguma coisa, mais o DMI, e aí você vai escolher dentro do que você acha que é melhor para aquele paciente dentro daquele momento, e você vai, dentro do seu raciocínio clínico, usar o que você acredita. Se os intensivos, a partir de que nível pode ser feito o intensivo? Não existe no DMI uma restrição assim, você não pode fazer. O que a gente explica para vocês é o seguinte: se você faz o A, você vai aprender 35 exercícios. Qual é a premissa que a gente usa para um intensivo do DMI? Variabilidade. Com 35 exercícios, você não vai ter uma quantidade de exercícios suficiente para você dar a variabilidade que você vai precisar em 2 semanas de intensivo para o paciente. Então, não é que tem uma restrição, só que você não tem bagagem para isso com um A. Então, agora, estou fazendo, sei lá, um intensivo de outra coisa, e eu quero usar os exercícios que eu já aprendi no nível A do DMI. Você pode, não tem problema nenhum. Você só não vai estar só usando exercícios do DMI. E aí, assim, isso, gente. Aqui não tem. Cair. Não cai mais, não. Agora não cai mais, não. Ai, olha como eu sou burrinha. Eu parei de assistir todas essas lives. A gente pode fazer a live de quantas horas quer? Pode. E depois fica no IGTV? Dá depois, gente, eu vou baixar aqui, vou botar no IGTV e vou subir para o YouTube também. Fica mais fácil de visualizar no YouTube para vocês. Então, quem quiser ver depois, quem quiser rever, quem quiser indicar para alguém para assistir, a gente depois sobe pro DMI. Quem ainda não segue o Instagram do DMI, vai lá, @DMI Therapy Brasil, e tem o DMI Therapy, que é dos Estados Unidos. Então, assim, segue a gente lá, a gente está sempre colocando coisa para os nossos alunos. A gente tem perguntaram com relação à mentoria também, que a gente tinha falado. Quem já
começou, quem já fez o curso com a gente e quiser, olha, quero ver um paciente específico com vocês. Aí é só entrar em contato que a gente vê um horário para poder falar sobre um paciente específico. A gente pode sentar para ver o caso clínico em conjunto, montar um plano de tratamento, tá? A gente dá esse suporte também para os alunos. A gente tem um Telegram que estão todos os terapeutas do Brasil que já se formaram para poder trocar ideia, para trocar dúvida, para que a gente tenha essa comunicação, né? Então, o William, cara de pau, eu quero mentoria. O William trabalha comigo, né? Aí ele tá falando, eu quero mentoria. Ah, cara de vem aqui pau. para Santo André, que eu te dou. Ai, gente. Então, assim, eu acho que era isso. Assim, foi um primeiro papo, né? A gente não tinha como conversar, a gente já abriu o Instagram, já começou a dar os cursos, mas a gente nunca tinha feito uma live sobre o DMI. Julho, né? Estão botando aqui, julho tem nível C. Aqui no Rio, o primeiro nível C vai ser aqui no Espaço Habilitar em julho. Esse ano vai ter curso, como eu falei, em Recife não, em Fortaleza, Florianópolis. Estúdio infantil. Isso, na Estúdio Infantil. Em Florianópolis é na Desenvolver, Floripa, do João. Rio, no Espaço Habilitar. Em São Paulo, na verdade, Santo André, na Fisioclínica. E Portugal, como é que é o nome da clínica? Ai, não sei. Ela mandou para mim essa semana o local direitinho e eu não decorei ainda, não sei. É da Iara. Isso. E, ó, não tem pré-requisito, tá? Perguntaram aqui de novo sobre pré-requisito. É para físio e TO. Isso. Físio e terapeuta ocupacional, tá? Podem fazer. Isso. Gente, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? Senão a gente encerra. E aí pode, se vocês quiserem, quero saber mais sobre assunto A, assunto B, alguma coisa específica, vocês podem falar. Ó, em Fortaleza, Leide, vai ser no estúdio infantil, tá? Vai ser, agora eu não sei a data de cabeça. Novembro tem nível A em Fortaleza no estúdio infantil, tá? Então, gente, beijo. Quem quiser aproveitar o pagamento do curso direto no site do DMI, www.dmitherapy.com. O site, vocês têm que achar lá escrito Brasil. Vocês vão clicar, Brasil com Z, vocês vão clicar e assim, tá um pouco confuso o pagamento. Quem tiver dificuldade, manda uma mensagem inbox, a gente está tentando, toda a organização não é nossa, com o pessoal dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a gente já vem conversando para tentar fazer algumas alterações, porque a nossa forma de fazer pagamento, de trabalhar, de muita coisa, ela é diferente. Então, a gente está conversando para ajustar isso para o formato brasileiro de ser. Então, quem tiver dificuldade com o site, só avisar, manda uma mensagem inbox para a gente, que a gente ajuda vocês para fazer a inscrição, a finalizar a inscrição, tá bom? Então, para fazer a inscrição para o final de semana, entra lá, www.dmitherapy.com e aí, Brasil, e aí você vai clicar, vai preencher o formulário, faz o pagamento e aí você consegue se inscrever. Qualquer coisa, não consegui, não sei o que lá, pode mandar mensagem para a gente, pode mandar mensagem no Espaço Habilitar, pode mandar mensagem no DMI Therapy Brasil, que a gente responde e a gente ajuda vocês, tá bom? Quem tiver telefone, nossos telefones também, manda um WhatsApp. Tá bom? Então, gente, beijo, muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas. Beijo, Rê. Heloísa, manda uma mensagem
aqui no WhatsApp, não, no Messenger que eu te ajudo, tá? Eu sei que é meio confuso, mas eu te ajudo, tá? Beijo, gente. Um beijo a todos, hein? Boa Tchau. noite, gente. Tchau, tchau.